Olá, eu sou Isabel Oliveira e esse é o Momento Café e Justiça. Hoje eu estou com o Dr. Michel Pinheiro, juiz titular da Vara do Júri e Execução Penal de Caucaia. Dr. Michel vai esclarecer dúvidas importantíssimas sobre direito penal. Tudo bem, Dr. Michel? Seja muito bem-vindo ao Momento Café e Justiça. Obrigado, Isabel. Tudo bem. Dr. Michel, esclareça para os nossos telespectadores por que é importante fazer um boletim de ocorrência quando os nossos documentos pessoais são de alguma forma extraviados, perdidos, furtados. Bem, Isabel, o boletim de ocorrência é um instrumento utilizado para registrar um acontecimento. Você falou especificamente da perda de documentos. Quando você perde documentos, você registra naquele momento, naquele dia, e ressalva responsabilidades, né? Isso vai fazer com que a própria polícia, dando conhecimento no sistema que eles têm de que você perdeu os documentos, vai evitar alguns problemas de pessoas que podem eventualmente se apoderar desses documentos e praticar algum tipo de crime. Então, objetivamente, serve para resguardar responsabilidades. Doutor Michel, com relação a alimentos, quando um pai que é obrigado a prestar alimentos, tendo condições, deixa de prestá-los, ele comete algum crime? Sim, o Código Penal, ele prevê no artigo 244, quando o pai deixa sem justa causa de prover a subsistência do cônjuge ou de filho menor de 18 anos, não lhes proporcionando os recursos necessários ou faltando ao pagamento de pensão alimentícia, né, judicialmente acordada, ele comete um crime, sim. A pena é de detenção de 1 a 4 anos e multa. Então, dentro do direito brasileiro, existe essa previsão e realmente comete crime aquele que deixa de pagar alimentos. Podendo pagar, evidentemente que ele pode, se for processado, provar que não tem condição financeira de arcar com esse ônus, com essa obrigação. Então, ele tem essa faculdade se não tiver condição. Mas isso vai ser discutido dentro de um processo judicial. E com relação ao registro de criança, quando um pai registra um filho como seu, sabendo que é de uma outra pessoa, ele comete alguma infração, doutor Michel? Sim, isso é muito comum, principalmente no interior, pessoas que têm, por algum motivo, a guarda de uma criança, geralmente recém-nascida, e registra, ao invés de optar pelo processo de adoção, que é um processo previsto na lei brasileira. É crime, é chamada adoção à brasileira, ficou assim conhecido, previsto no artigo 242, dar parto alheio como próprio, registrar como seu o filho de outrem, né? E ocultar recém-nascido ou substituí-lo, suprimindo ou alterando o direito inerente ao Estado Civil. É um crime de pena de reclusão de 2 a 6 anos. Então, realmente, a lei brasileira considera como crime. O procedimento natural, legal, é registrar a criança no nome da mãe biológica, mãe verdadeira, e ingressar com um pedido de adoção, né, em que será feito um estudo social para saber se aquela pessoa que está pedindo a adoção tem condições psicológicas e materiais de realmente ser considerada mãe daquela criança que está sendo adotada. Doutor Michel, ainda falando sobre crime, gostaria que o senhor esclarecesse para quem não está nos assistindo agora. Um portador de HIV que tem conhecimento da sua doença, que omite essa informação do parceiro e mantém relação desprotegida, quer dizer, sem o uso de nenhuma camisinha, nenhum preservativo, ele está cometendo algum tipo de crime? Sim. O artigo 131 do Código Penal prevê o perigo de contágio de moléstia grave. É assim a redação. Praticar, com o fim de transmitir a outrem moléstia grave, uma doença grave, de que está contaminado, ato capaz de produzir o contágio. Existe uma pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Então, a lei brasileira, o Código Penal, prevê como crime tipificado no artigo 131. Principalmente porque ele, sabendo que está doente, ele age com a intenção clara de transmitir a doença quando pratica um ato sexual.
E para finalizar nosso bate-papo, nossa entrevista, eu gostaria que o senhor esclarecesse quais são os direitos dos presos. Isabel, a Lei de Execução Penal, Lei 7.210 de 84, regulamentou a execução penal no direito brasileiro. Nós sabemos que há muito problema de estrutura, que o Poder Executivo não tem sido eficiente nessa garantia mínima de condições. Mas o artigo 41 da Lei de Execução Penal prevê diversos, que eu destaquei aqui alguns, como alimentação suficiente e vestuário. Então tem o Poder Executivo a obrigação de prover para os presos alimentação e vestuário, atribuição de trabalho e remuneração, exemplo também de assistência material à saúde, assistência jurídica, educacional, social e religiosa. Há também a necessidade de garantir a entrevista pessoal e reservada com o advogado, porque o preso tem direito à assistência jurídica, principalmente para saber quais direitos ele tem dentro da penitenciária, e visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados. São diversos, esses direitos não são exaustivos. Há outros que devem garantir a dignidade humana do preso, previsto na Constituição. Então, Michel, muito obrigado pela participação, pelos esclarecimentos, certo? Muito obrigado. Venha mais vezes aqui, será sempre convidado. Eu agradeço e eu acho que a população tem o direito de saber quais são os direitos, realmente.